Olá! Mais uma vez estamos aqui, para nosso estudo diário da Palavra de Deus. Vamos ler o livro de Deuteronômio, hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 27, o que Deus está passando para nós, sobre este capítulo. Vamos aproveitar as bênçãos, de Deus. E nós só aproveitamos as bênçãos de Deus quando a gente tem conhecimento, do que Ele tem para dar para nós e o que Ele exige que nós fazemos para que nós possamos sermos alcançados, dessa graça maravilhosa que é as bênçãos de Deus. Bênção todo mundo quer, Só às vezes que não quer pagar o preço para receber. Mas como a própria Bíblia fala que o salário do trabalhador, o trabalhador é digno do seu salário. Então vamos fazer por onde para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus. Tá tudo certo? Vamos lá. Então pegue sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 27. E Moisés, com os anciões de Israel, ordenou ao povo dizendo: observai todos estes mandamentos que eu hoje vos ordeno. Presta atenção. Moisés pediu para o povo de Israel observar todos os mandamentos que ele ordenou ao povo. E nós, automaticamente, somos a descendência desse povo de Israel. Muitas pessoas confundem a nação Israel com a nação celestial Israel. A nação Israel é um país. A nação de lá é um país israelita. Não é uma nação israelita. A nação israelita, biblicamente falando, é o povo que anda na presença de Deus. É aqueles que temem, aqueles que obedecem, aqueles que tremem diante da palavra de Deus. Essa sim é a nação israelita, a nação de Deus. E aqui fala: e quando atravessares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levanta umas pedras grandes para ti e pinte-as com cal. E escreve nelas todas as palavras desta lei, quando atravessares para entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de teus pais, te prometeu. Observa que Deus, ele prometeu a Abraão que ia fazer dele uma grande nação, que ele ia sustentar. E isso ele fez. Depois de 400 anos que esse povo estava escravizado. Talvez você fale: poxa vida, pastora, mas por que Deus ele levou Jacó e toda a família dele lá para o Egito para ser escravo do Egito? Se você conhece a história de Jacó, você vai entender. Você nem vai me fazer essa pergunta. Porque os filhos de Jacó, eles não eram tementes a Deus. Jacó, ele não levou o conhecimento cristão para os seus filhos. Seus filhos eram muito rebeldes. Seus filhos não tinham temor a Deus. Eles não obedeciam. Eles não tinham, esse temor como Abraão teve. Porque nós sabemos que Jacó ele é neto, de Abraão. Porque Jacó, ele é filho de Isaac, nós sabemos. E eles não passaram, Isaac talvez não passou, essa instrução, para os filhos dele. Tanto que Jacó, ele não foi um homem muito temente a Deus. A gente observa que tudo bem, ele sofreu, ele tinha um leve, eu digo assim, ele como os cristãos de hoje em dia, ele tinha uma leve, assim, bem leve, conhecimento
que Deus era o poderoso, que Deus fazia as coisas para o homem, se obedecesse. Tanto que se a gente estudar, né, a história de Jacó, a gente vai observar isso. Que ele tinha, sim, ele tinha conhecimento, mas ele era trapaceiro. Que ele trapaceou o irmão dele, né, Saul. E a gente... Então, essa descendência que estava lá escravizada era essa descendência de Jacó. Tá? Veio de Jacó. Jacó já não veio, não era um homem muito temente a Deus. Tanto que ele saiu fugido da casa dele. Quando ele saiu da casa dele, ele fugiu da casa dele porque ele fez uma tramóia muito pesada com o irmão dele, com a ajuda da mãe dele, né? Fez uma tramóia tanto que ele saiu de lá fugido. Saiu brigado com o irmão dele. Então já não era, né, uma coisa santa, né? Era uma coisa já que estava lá nos caminhos tortuosos. Então essa geração, essa descendência de Jacó, eles eram rebeldes. E Deus, ele quis, né, provar esse povo, que ele quis purificar esse povo, vamos dizer, ele quis refinar esse povo, porque esse povo estava assim, rebelde, estava. Se você lê a Bíblia, ter conhecimento, ou você que tem um conhecimento da palavra de Deus, você vai concordar comigo, que esse povo era rebelde. E nós estudamos até aqui, nós observamos também nos nossos estudos, né, o quanto esse povo foi rebelde. E eles estavam naquela rebeldia, então Moisés vem e trazem, né, leis, ordenanças, obrigações, deveres que eles deveriam, diante de Deus, obedecer. E passa tudo para eles. Passa em detalhes tão minuciosos como que eles deviam andar aqui na terra. Porque todos os jeitos que eles estavam andando não estavam em conformidade com a vontade de Deus. E Deus veio e trouxe para eles: olha, eu vou te ensinar a andar. Se vocês não andarem, vocês vão ter maldições. Que mais para frente, talvez o capítulo 28 do livro, a gente já está chegando nele, a gente vai saber o que Deus prometeu para eles, falou para eles. Então, aqui Moisés está passando para eles as informações que Deus estava transmitindo para Moisés transmitia para eles, né? Então, está falando: e quando atravessares o Jordão, levanta essas pedras no Monte Ebal, como eu hoje vos ordeno, e pinte-as com cal, e construí um altar de pedras ao Senhor teu Deus ali. Não passe sobre elas instrumento de pedra, de ferro. Constrói o altar ao Senhor teu Deus de pedras intactas, e oferece holocausto ao Senhor teu Deus sobre ele. E sacrifica ofertas pacíficas, e come ali, e alegra-se diante do Senhor teu Deus. Uma coisa assim, é importante a gente observar que Deus sempre, né, está pedindo oferta. Então, tudo que você fizer, você tem que ofertar a Deus. Até pelos pecados que você nem acha que cometeu. Você sabia que se você estivesse andando comigo nesse estudo, você percebe que a gente já comentou sobre isso. Até os pecados que você acha que você não tem, aqueles pecados que você fala assim: ah, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado nenhum. Até isso, Deus pede que você dê uma oferta. Leva uma oferta ao altar. Aí você fala: mas por quê? Eu não pequei. Mas Deus te cobra. Por quê? São ofertas voluntárias, que pode ser que você cometeu e você não lembra. Tá entendendo? Então você vai lá, fala: Senhor, eu estou te ofertando esta oferta de hoje como oferta de pecados. Pode ser que eu cometi algum pecado. Talvez você fale assim: mas irmã, se eu for dar todo tipo de oferta que fala na Bíblia, eu vou ficar pobre, eu vou ficar zerado, não vou ter dinheiro para nada. Irmãos, o dízimo não é para você dar todo dia. Oferta não é para você dar todo dia. Nós temos que saber administrar esse pedido de Deus. Então, se você, nesse mês, você fala: Senhor, eu vou levar uma oferta. Se você pecou muito, ok. Senhor, eu vou levar uma oferta de perdão por meus pecados. Eu pequei bastante esse mês. Então, essa oferta aqui é para que o Senhor me perdoe meus pecados. Aí você fala assim: mas irmã, Jesus Cristo não já pagou o nosso pecado na cruz? Sim, ele pagou.
Mas só que antigamente, os nossos pecados eram perdoados quando nós fazíamos, né, levávamos um cordeiro ao altar. E lá o sacerdote imolava aquele cordeiro, né, aquela rolinha, dependendo do grau do seu pecado e dependendo do grau das suas condições financeiras, eles imolavam, faziam aquele sacrifício e o seu pecado era perdoado. Só que hoje, como eu falo, hoje, as coisas ficaram bem pior. Aí você fala, pior? Sim, pior. Por quê? Porque hoje você não tem, você não vai lá e pega uma rolinha, você não pega um passarinho, você não pega um bezerro e leva, né, ao altar da igreja para o pastor lá fazer, né, imolar aquele sacrifício para o perdão dos seus pecados. Hoje acabou. Hoje acabou. Aí você fala, então eu estou vivendo o tempo da graça. Não. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Então, o que eu estou vivendo agora, pastora? Agora você está vivendo na dependência de Jesus. Agora, para os seus pecados ser perdoados, você tem que obedecer todos os mandamentos de Deus. Todas as leis. Você tem que chegar diante de Jesus com a sua oferta. A sua oferta é você. A sua oferta agora é a sua purificação. Esta é a sua oferta que você vai oferecer diante de Deus. Então eu posso, sim, você pode levar, você vai levar. Você vai pegar o valor, quanto que custa um bezerro. Pega aquela, se é pecado que você cometeu, então você pega aquele bezerro e leva. Ah, eu tô com 3 meses que eu não dou oferta na igreja para que Deus perdoe meus pecados. Então você vai pegar. Vai pegar uma oferta, vai ver quanto que custou, quanto que custa, né, aquela oferta e vai traduzir hoje nos dias atuais. E vai levar ao altar de Deus. Essa oferta você pode a própria Bíblia nos diz como que nós devemos agir com essas ofertas hoje, nos dias atuais. Essa oferta você pode usar ela de que maneira? Você pode comprar cesta básica e levar para um irmão que está passando necessidade na sua congregação lá mesmo. Um irmão que está desempregado, uma viúva que não tem condições direito de se alimentar, ou ajuda uma pessoa a comprar remédio, reveste esse dinheiro, né, em remédios para a pessoa. É melhor alimento. O remédio deixa que Deus cura, né? A gente pede para Deus curar. Então, irmão, é nessa forma. Oferta não é para você dar como hoje as ofertas, hoje em dia, entre aspas, nas igrejas, todo domingo, todo dia que você for na igreja, você tem que dar uma ofertinha, né? Aí as pessoas pegam aquela esmola, que eu falo que é esmola, que a pessoa pega R$5, R$10 e dá lá na igreja como, né, oferta, né? Isso não é oferta, isso é esmola. E isso Deus não agrada. Tanto que se uma igreja pegar, contar quantos dinheiro que ela teve durante um culto de domingo aí que teve um monte de gente, se dá R$100 é muito. Porque eles dão esmola. Eles dão o quê? 10 centavos, R$1, R$2, R$10. Essa que é a oferta que sai do bolso dos cristãos. Tá entendendo? Então Deus condena isso. Talvez você não é abençoado. Se fala assim, eu luto, eu trabalho, irmão, eu não sou abençoado. Você tem que ser realista, irmão. Nós temos que cair na realidade. E aqui Moisés está dizendo para o povo, né, que eles têm que obedecer, eles têm que, né, que aqui fala, e Moisés e os levitas, sacerdotes, falaram a todo o povo de Israel, dizendo, silêncio e escuta, ó Israel, hoje te tornaste um povo do Senhor teu Deus. Por isso, olha só, presta atenção nesse versículo. Deuteronômio 27, o versículo 9. Olha o que fala. Moisés e os levitas, sacerdotes, falaram a todo
o Israel, dizendo: silêncio e escuta, ó Israel, hoje te tornaste o povo do Senhor teu Deus. Tá entendendo? Israel, povo santo, não é a nação, o país lá de Israel. É essa geração aqui que fala na Bíblia. São as pessoas que obedecem à palavra de Deus. E aqui fala: escuta, pois, a voz do Senhor teu Deus, cumpre seus mandamentos e seus estatutos que hoje eu te ordeno. Essa é a palavra que o Senhor passa para todos nós. Nós somos, irmãos, descendência desse povo aqui. Se você é um cristão, você está aderindo quem? Você está aderindo Deus. Você está dizendo: eu sou filho de Deus. Então, se você é um filho de Deus, não seja um filho pródigo. Seja um filho obediente. Um filho que escuta a voz de Deus, que obedece à voz dele. Lá no Novo Testamento, o próprio Jesus, ele deu essa referência, né, do filho pródigo. Ele contou uma historinha sobre esse negócio de filho pródigo. Então, seja um filho obediente e não pródigo. Porque às vezes você está sendo filho pródigo. Por isso que você está andando, você está sofrendo, porque lá no mundo você sofre. Quando você não está na casa do Pai, olha só como que é forte essa parábola que Jesus nos falou, né? Quando você não está na casa do Pai, você não recebe as bênçãos do Pai. Você não se alimenta bem. Você não tem todas as garantias de segurança. Porque quando o filho pródigo saiu da casa do Pai, ele teve, o que ele encontrou no mundo? Ele foi comer com os porcos. Olha que, se você for uma pessoa que tem pelo menos um grau de inteligência, olha o que acontece quando a pessoa não obedece os mandamentos de Deus. Ele simplesmente vai comer com os porcos, vai comer lavagem. Quando a pessoa obedece a Deus, vem bênção sobre ele. E aqui Moisés, ele está nos dizendo: obedece os mandamentos de Deus para que vivais. O próprio Jesus, ele nos garantiu isso. Nós devemos obedecer para que nós tenhamos, né, uma vida digna diante de Deus. E aqui fala: e Moisés ordenou ao povo nesse mesmo dia, dizendo: quando atravessares o Jordão, estes estejam em pé no monte de Gerizim, para abençoarem o povo: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Por que está falando Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim? Porque esses eram filhos de José. Essa era a descendência, né? De José, não, de Jacó. Esse foi a descendência de Jacó. Então, esses filhos de Jacó, por que Deus escolheu essa família para abençoar todos nós, todo Israel, né? Israel que eu falo para você, que eu sempre digo, é aquele povo que obedece à palavra de Deus. Porque Deus tirou eles do mesmo jeito que você está. Talvez você está numa escuridão, não está obedecendo direito os mandamentos, talvez você nem conhece os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, na essência, né, na sua sabedoria, no seu conhecimento, talvez você não conhece, porque você já ouviu falar muitos nas igrejas, nos templos evangélicos, mas você ouve assim, passagens aleatórias, leituras aleatórias, então você não tem esse conhecimento, essa intimidade você não tem, e nem o desejo de conhecer você não tem, porque você não conhece. Como que a gente vai conhecer, né, ter desejo de conhecer Deus se você não conhece, se você não sabe como é Ele, se você não teme a Ele, se você não sabe o caminho? Eu pergunto para você, como que você chega a um lugar se você não sabe o endereço? Eu falo para você: vem aqui na minha casa. Mas você não sabe o endereço. Como que você vai vir aqui na minha casa? Eu não passo o endereço para você. Eu simplesmente falo: olha, venha na minha casa, você é convidado, vai ter uma baita festa aqui. Só que você não sabe o endereço. Como que você vai vir aqui? Assim mesmo é Deus. Você me conhece, você sabe quem eu sou. Você me conhece
de ouvir falar aqui, aqui no YouTube você me conhece, mas você não conhece eu. Na essência você não me conhece. Então se eu te convidar para você vir aqui, se eu não passar o endereço, você não vai conseguir vir. Mas você me conhece, você está me vendo todos os dias no YouTube. É a mesma coisa, tem cristão que está todos os dias na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não conhece Deus. Nem sabe o caminho, nem sabe onde encontrar. Talvez você, eu sei que é a igreja. Não, você não sabe. Talvez você vai na igreja, você não encontra Deus na igreja. Irmã, só está falando absurdo. Não estou falando absurdo. Porque quando você realmente conhece Deus, você vai entender o que eu estou falando. Você vai compreender. Por isso que eu falo, não fala palavras que você não entende. Não diz coisas que você não entende. Eu sei que muitos comentários que vem aqui abaixo, que vocês não vêem, mas é porque eu oculto, então eles mandam só para mim os comentários. Tem muitos comentários, irmãos, que é tão malicioso que as pessoas não têm noção do que está falando. Então eu peço a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas. Elas são tão ignorantes, tanto no sentido, né, material da palavra, quanto no sentido espiritual. Elas não têm, e elas não procuram, sabe, pesquisar, entender. A Bíblia fala que conhecereis a verdade. Nós temos que conhecer a verdade. Para você falar algo, você tem que conhecer a verdade. Então, que a verdade, ela nos liberta, ela nos dá entendimento, ela nos dá segurança, ela nos dá vida. É isso que nós temos, que nós não podemos abrir nossa boca para falar coisas aleatórias, coisas que nós vêm da nossa mente. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Até você transmitir um áudio para alguém, ou compartilhar algo de alguma coisa no YouTube ou no Facebook, tem muita gente que, né, vive compartilhando coisas que eles nem sabem a verdade e fica compartilhando. Então isso é ruim até para você. Se você não tiver um conhecimento do fato que você está transmitindo, é bom que você não fala, tá bom? Para o seu próprio bem, porque aí você está gerando mais pecado, e o pecado gera, né, consequências. Todo pecado gera consequências. Então aqui o Moisés, ele está falando, né, para o povo de Israel. Olha só, escuta, pois, a voz do Senhor teu Deus, cumpre teus mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno. E Moisés ordenou ao povo nesse mesmo dia, dizendo: quando atravessares o Jordão, estes estejam no monte Gerizim para abençoar o povo, que é Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E esses estejam de pé sobre o monte Ebal, para maldição. Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Aí você me pergunta, mas pastora, por que Deus mandou um povo para o monte Gerizim para abençoar, e mandou outros para o monte Ebal amaldiçoar? Tá estranho isso aqui. Abençoar, quando Deus mandou eles lá no monte Gerizim abençoar, é porque a bênção é para aqueles que obedeciam, aquelas pessoas que estavam obedecendo os mandamentos, aquelas pessoas que estavam cumprindo os mandamentos, seriam uma bênção para eles. Agora, lá no monte Ebal, seria para aqueles desobedientes. A maldição ia cair sobre eles. Então, esses homens que foram até o monte Ebal, esses homens, eles foram lá para amaldiçoar aquele povo que não obedecesse. Você está entendendo? Então, por isso que de Deus procede a bênção e de Deus procede a maldição. Aí é que muitos enganam, muitos profetas não têm esse conhecimento e passam para o povo que Deus não castiga ninguém, que Deus não amaldiçoa ninguém. Irmãos, está aqui na Bíblia. Esse é o Deus que eu sigo. Por isso que nós devemos temer e tremer. Por isso que a população, em geral, o mundo não teme a Deus. Porque para os cristãos, Deus não amaldiçoa, Deus não castiga, Deus não faz nada. Aí tá nessa safadeza, né? É homem traindo mulher, é pastor
divorciando, casando com novinhas, irmãs que estão traindo o marido, adultério, assim, adultério em cima de adultério, é palavrão, essas músicas escandalosas, é roupa escandalosa, tudo dentro da igreja. Isso aí tem maldição. Você acha que uma igreja, às vezes você vai para um templo, você vai estar ali para receber maldição e não bênção. Pastor, mas você está falando coisas... Estou falando isso verdade, irmão. Às vezes você vai para um templo, tanto que, não sei se você já percebeu isso, quando você vai num templo, aquela igreja está fria, não tem o poder de Deus ali dentro, aí você sai ainda porque você vê coisas ali dentro, irmão dando em cima de irmãzinhas, e tá tudo bem, pastor dizendo que a mulher tem que ser escrava do marido. É coisa horrorosa. Às vezes você sai de dentro de um templo, você vai para o culto à noite, sai de lá muito pesada espiritualmente. Seria bom se você não tivesse ido. Talvez você fale assim, poxa vida, se eu tivesse ficado em casa hoje, teria sido melhor. Você vai para o templo para ouvir uma palavra de espiritual, você vai sair de lá derrotado. Infelizmente é isso. Infelizmente é o que nós estamos vendo. Infelizmente. É pessoas que querem ser melhor do que o outro, é crianças andando no corredor da igreja, para cima e para baixo, gritando e a mãe não fala nada. É muita coisa, é irmãos no celular lá, às vezes o pastor está pregando, a pessoa está lá mexendo no celular, conversando com o parente no celular, com um amigo, até mesmo de banco. É pessoas conversando atrás de você. Eu me irrito, falar a verdade, eu me irrito quando eu vou num templo, eu quase não vou, porque eu não vou. A verdade é essa, eu não vou, eu não gosto de ir em templos evangélicos que chega lá aquela bagunça. É criança correndo, é irmãos conversando, às vezes eles pegam até as crianças, levam tudo para a escolinha, né? Na minha igreja tem salinha, as crianças não ficam correndo dentro do templo, não fica, as crianças não ficam, mas os adultos ficam andando para todo lado lá, conversando alto, as mulheres entre elas, os homens, fica aquele movimento todo, toda hora levanta para tomar água, não tem paciência para ficar 2 horas dentro de um templo ouvindo a palavra de Deus, mas toda hora tá tomando água, eu vou tomar uma água, eu vou no banheiro, é água que eu vou te contar, viu? Aí vai lá para fora, encontra outro irmão lá, fica lá conversando. Você vai para a igreja para fazer o quê? Para ouvir a palavra de Deus ou para ouvir fofoca? Não vá. E Deus está olhando tudo isso. Você acha que Deus não está olhando? Por isso que veio essas pessoas, esses homens, veio trazer bênção e veio trazer maldição também. Aí no Monte Gerizim era para eles derem a bênção. Mas no Monte Ebal era para quê? Era para estar ali dando a maldição, porque não estavam obedecendo a palavra de Deus. E aqui é bem categórico. Isso aqui está na Bíblia, irmão. Eu estou chamando, por isso que eu chamo você. Olha, pega a sua Bíblia e vem junto comigo. Porque talvez você fale assim, irmã, eu nunca vi isso na Bíblia. Eu nunca li, eu já li a Bíblia várias vezes, mas isso eu nunca vi. Eu nunca li. É por isso que eu chamo vocês. Pega a sua Bíblia e venha junto comigo, que eu quero mostrar a verdade. Esse canal aqui é um canal de verdade. Por isso que eu falo para você, compartilha. Compartilha essas mensagens. Compartilha esse canal. Faça esse canal crescer. Se esse canal crescer, você também tem um grau, né, de responsabilidade. Porque você está ouvindo a verdade. E você tem que transmitir essa verdade. Porque a palavra de Deus fala que a verdade vos te libertará. E aqui fala, e os levitas dirão em alta voz a todos os homens de Israel, maldito seja o homem que fizer imagem esculpida ou fundida. Maldito todo aquele que fizer o cego errar o caminho. O que é o cego? O cego não é só a pessoa cega, não é só no sentido material, a pessoa cega mesmo. Cego, irmão, todo aquele que você fizer enganar o outro.
Todo mundo que você enganar, você está sendo maldito. Por isso que aqui a Bíblia fala: maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que desviar o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porque descobriu a nudeza do seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Deixa eu especificar aqui. Quando aqui fala maldito aquele que deitar com algum animal, é no sentido sexual. A Bíblia é bem categórica isso. Não que você não pode deitar juntamente com o seu animalzinho, né? Colocar o seu cachorrinho na cama, pode deitar com ele, mas não no sentido sexual. Porque o próprio Jesus nasceu numa manjedoura. Você tá entendendo? Então tem muita gente, é por isso que eu não gosto de gato na minha casa. Por isso que eu não gosto de cachorrinho na minha casa. Maldito você que não gosta de cachorrinho na sua casa, de gato na sua casa. Você é maldito diante de Deus. Por quê? Porque Jesus nasceu numa manjedoura. Observa como que Deus ama os animais. Em uma arca, na arca de Noé, quem que Deus mandou colocar um casal de cada espécie? Foi dos animais, não foi dos seres humanos. Coloca um casal de velho, um casal de novo, um casal de criança. Deus não fez isso. Deus mandou Noé colocar um casal de animais de todas as espécies. Para você ver que Deus ama, quanto Deus ama os animais. Como os animais são abençoados. Como os animais nos protegem também. Como os animais trazem bênção para a nossa casa. Você não tem ideia. Você nem imagina como que Deus ama os animais. Então, nós devemos amar os animais. O próprio Jesus nasceu numa manjedoura. Isso significa o quê? Isso dá uma referência de quê, irmãos? Me fala isso. Por que ele não nasceu numa casa rica, chique? Não, ele nasceu numa manjedoura. Deus levou ele lá para nascer junto com os cavalos, com os bois, com os camelos, com os cabritos. Foi lá que ele nasceu. Lá que ele nasceu. E quando Deus manda Noé recolher os animais, o que significa isso para nós? Isso tem uma grande elevação espiritual, irmãos. Vamos amar os nossos animais. Vamos cuidar, proteger. Quando Deus fala que não é para o homem dormir, não é no sentido que, eu não vou dormir, eu não gosto de animais dentro da minha casa. Por isso que eu não gosto de cachorro. Esses cachorros são imundos, esse trem é do mal. Eu não gosto de gato. Gato dá pelo. Tem até um vídeo no YouTube que minha mãe mandou pra mim. Eu falei pra ela, mãe, deleta isso. Que a minha mãe, ela é meia cabeça fraca. Ela vai na ideia de qualquer um. Mas menos do que eu falo pra ela, ela não me ouve. É porque ela é uma pessoa já, né, já tá assim, contaminada com os ensinos desses profetas, falsos profetas. Ela já tá contaminada. Ela não gosta de animais. Ela não gosta. Eu chamo a atenção dela, mas não tem jeito. Ela fala que eu não sei de nada. Olha só. Mas o próprio Jesus disse, né, que o profeta não é digno, né, não tem valor, né, na sua própria casa, na sua própria terra. Até os irmãos de Jesus também, né, não acreditavam nele. Então, irmãos, é muito sério isso, tá? E aqui fala, para não deitar com algum animal, é no sentido sexual, pegar um cachorro lá e ter relação com ele. Pegar um boi e ter relação com o boi. Pegar uma vaca e ter relação com a vaca. Irmão, a senhora está falando umas coisas. Não, irmão, infelizmente tem gente que faz isso. Nós vivemos num mundo tão perverso que todos os dias tem gente fazendo isso. Então nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia condena, a Bíblia fala que essa pessoa é maldita. É maldita. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém.
Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Aqui nem se fala, né, do pai deitar com a filha, né? Aqui nem se fala, porque já é abominação. Tem muitos pais que ficam estuprando, né, os próprios filhos. Não falo só pai, é mãe também. É uma coisa horrenda que anda fazendo aqui na terra. Maldito seja aquele que ferir em oculto o seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que não confiar nas palavras desta lei para cumprir. Oh, presta atenção aqui. Vem cá, chega mais perto. Maldito aquele que não confiar nas palavras desta lei. Maldito, fala comigo. Maldito aquele que não confiar nas palavras desta lei. Eu tô falando alguma asneira? Por isso que eu falo, observa. Aprenda antes de falar alguma coisa. Eu acho que a pior coisa é Deus falar, você é maldito. Você é maldito sobre a terra. É um peso muito grande para a pessoa. Então, todos esses aqui, se você adora imagem de escultura, se você adora santos, você é um maldito. Irmão, eu sou da igreja católica, lá tem santo, lá a gente venera um monte de santo, você é maldito. Não sou eu que estou falando, irmãos. Aqui a palavra de Deus está dizendo isso. Você é maldito. É forte, né? Mas é isso aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer Deus. Conhecer no seu íntimo. Como que Deus quer que nós agimos, fazemos, né? Para recebermos, ser merecedores. Porque quando a gente está na casa do Pai, a gente recebe as bênçãos dele, mas quando a gente sai da casa do Pai, a gente passa a ser um pródigo. E você sabe o que é um pródigo? Um pródigo é aquelas pessoas que nem é bom falar, bem inferiores. Pessoas que não têm nada. Pessoas que vivem nas sarjetas. Pessoas que não têm recurso nenhum. Isso é considerada pródigo. Talvez você fale assim, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma empresa, eu não sou pródigo. Você não é pródigo no sentido material, mas você é pródigo no sentido espiritual. E hoje você tem tudo, amanhã você pode perder tudo. Mas no sentido espiritual, irmãos, nós temos que prestar muita atenção em nossa vida aqui na Terra. Nós temos que cuidar do nosso espírito. Não adianta você ter o mundo no fundo. Não adianta você querer ser melhor do que ninguém. Tá? Eu sou melhor, eu sou a tal, eu sou a poderosa. Eu só como bem, eu não como qualquer coisa, eu só como no prato. Meu prato é um prato especial. Eu só como em restaurante chique. Eu só lido com pessoas boas, com pessoas de alto nível. Eu não lido com pessoas simples, pessoas humildes. Eu não quero me contaminar. Cuidado com a arrogância. Para Deus, você é um pródigo. Você pode ter tudo, tudo, tudo. Você pode ganhar milhões. Mas se você não ter Deus dentro de você, se você não obedecer os mandamentos dele, você vai para o inferno. Lembra? Vou te trazer à tona aqui a parábola
do rico e o Lázaro. Quem era Lázaro era um mendigo, quem era o rico é o todo-poderoso da cidade. Vivia nos palácios. E aonde que foi o rico? Foi para o inferno. E aonde que foi Lázaro? Lázaro foi para o céu. Então as bênçãos que Deus vai te dar, você não vai ter, talvez você fale assim, eu vou ter, se eu obedecer então os mandamentos de Deus, eu vou ter uma vida muito boa aqui na terra. Irmãos, eu não garanto mais que você tenha vida boa aqui na terra, não. Por quê? Você vai passar por algumas agruras na vida. Você vai passar, sim, por algumas dificuldades, algumas agruras, você vai passar. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo contaminado. Essa terra já está contaminada. Essa terra está como Sodoma e Gomorra. Noé, ele sofria lá. Sodoma e Gomorra, ele sofria, porque ele era um homem obediente. E eles ficaram criticando ele. Ele sofria muito. Às vezes a gente tem tudo, mas a gente sofre. Você pode ser um crente obediente, mas você vai sofrer nesse sentido, porque nós vivemos. Então, por isso que eu chamo sua atenção hoje, se você ouviu essa pregação e quer mudar a sua vida diante de Deus, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também venham ter esse mesmo entendimento, para que a gente possa, no futuro, quem sabe, criar um mundo, na nossa sociedade, um mundo melhor para viver. Criar, vamos dizer assim, uma terra prometida, aqui na terra. Fazermos, porque hoje as próprias religiões, elas estão vivendo em conflito. Não é um lugar legal para você estar indo, para você permanecer, porque é muita fofoquinha, muita coisa. Então, e hoje em dia eu observo que os pastores, eles têm feito de tudo, para segurar o membro na igreja. Eles vivem fazendo festinha aqui, festinha ali. Tem igreja que passa a semana toda fazendo festa, o mês todo fazendo festa, o ano todo fazendo festa. Para quê? Porque as pessoas gostam de festa, elas estão tão atribuladas no dia a dia da vivência dela, é trabalho, chega em casa, é uma briga, uma discussão, é discussão com o vizinho, é discussão com o trânsito, é discussão com tanta gente, que chega no domingo, elas querem, se divertir. Aí os pastores estão aproveitando, essa escassez, dos membros, e fazendo festinha para eles, Todo domingo tem uma festinha na igreja. É lamentável, porque o pastor deveria estar ensinando eles a andar no caminho de Deus, a obedecer, que seria melhor, Obediência queres e não sacrifício, porque quando você ensina o caminho, a Bíblia fala assim, ensina o teu filho no caminho que deves andar, que quando crescer ele não vai desviar dele. Isso é bíblico. Talvez você fale assim, por isso que quando eu falei para vocês aqui no vídeo, no começo, que nós estávamos lendo, que Jacó, ele não foi tão, ele não ensinou os filhos dele, em obediência, a andar no caminho de Deus. Talvez porque ele também não tinha muito conhecimento, porque se ele desviou o irmão dele, se ele, passou a perna no irmão dele, Jacó passou a perna no irmão dele, que lição que ele teria, que passar para os filhos dele, Então a gente já tem toda essa observância. E nós temos que andar na presença de Deus. Passa para o teu filho a palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Olha, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, dê joinha, compartilha com seus amigos, seus parentes, para que eles venham conhecer a verdade. Esse canal é um canal de estudo bíblico, é um canal de palavras, de fortalecimento espiritual. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, eu estou aqui para te dizer a verdade, para te mostrar o caminho. Olha, o caminho é esse, obedece se você quiser, tá? Não estou aqui para falar, você tem que obedecer, senão você vai acontecer desgraça com você, porque a própria palavra bíblica, a própria palavra de Deus, ela já traz,
como eu acabei de ler para vocês, ela traz a bênção e a maldição. Então, se você obedecer, você terá a bênção. Se você não obedecer, com certeza sua vida será amaldiçoada. Então, um forte abraço, que você possa, né, andar na presença de Deus. É isso o meu desejo. O desejo que eu tenho é que todos, né, conheçam a verdade, porque a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você está vivendo dessa forma porque você não conhece a verdade, mas se você conhecendo a verdade, com certeza você vai, se você tiver temor e tremor diante de Deus, com certeza você vai ter uma mudança na sua vida. O intuito desse canal é trazer você ao arrependimento, trazer você aos braços de Deus, para que você também possa dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus assim abençoe a todos.